aqui em mais um Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares, nosso terceiro bloco. Lembrem que no primeiro bloco a gente falou das formas de contrato de trabalho, que você pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, que é aquele modelo mais tradicional. No segundo bloco, a gente já foi falar sobre as precauções do trabalho remoto, que não é simplesmente trabalho remoto, vai para casa e pronto, como diz aqui no Ceará. Não, a gente tem que ter um rito e um registro específico para não ter nenhuma surpresa, porque o que é combinado e escrito não sai caro, não é? E a gente está aqui nesse terceiro bloco indo para um tema ainda mais importante, justamente quais são os limites do trabalho remoto. Quem está conosco no nosso bate-papo aqui do Café dos Polos é a Dânia Fiorin Longhi. Seja bem-vinda, Dânia, ao nosso terceiro bloco. Olha, foi tão leve e maravilhoso. Se você não assistiu os outros dois, está aí gravado no nosso canal do YouTube, marque e assista, porque ela é uma expert nessa área de direito trabalhista, formada pela PUC, com uma especialização, mestrado na PUC, também na AGV, né, especialização nessa área de contratos, e o mais importante, tem um escritório de advocacia, né, justamente Fiorin Lung, atende para o Brasil todo, viu, gente? Porque hoje o trabalho remoto é assim, não é só para pessoa física, não. A gente pode estar em todo lugar, em todo momento. Basta só entrar em contato, vai estar aqui no nosso Instagram do Café dos Polos, os contatos também do escritório Fiorin Lung, para qualquer contato que você tenha interesse, tirar alguma dúvida, que não vai dar tempo a gente falar tudo. Estava aqui comentando que já estou ficando com saudade, porque esse é o nosso último bloco, né, gente? Quando é bom, no instante acaba, mas nós vamos depois ter outros eventos juntas, se Deus quiser. Olha, muito bem-vinda, e agora é com você. Muitas dúvidas ainda pairam, principalmente nesses limites do trabalho remoto. Vamos combinar que as pessoas têm que ter um meio termo, né? Eu vi alguns profissionais cujos líderes também não estavam preparados, ultrapassando limites de horário. Depois, cobranças. Por outro lado, também colaboradores que no meio da tarde iam dormir e não cumpriam o horário. Aí eu fiquei me perguntando, como é o horário no trabalho remoto? Tem ou não tem? É com você. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Flávia. Grande prazer em estar aqui conversando com você, com todos os nossos espectadores, ouvintes. Eu estou muito feliz mesmo. E vamos lá, então, a um dos pontos principais, que é a jornada de trabalho. Veja só, por conta dessa questão, né, de não ter como controlar o horário remoto, na reforma trabalhista houve uma adição a um artigo da CLT, que é o artigo que já falava dos gerentes, trabalhadores externos que não estavam submetidos ao capítulo da jornada de trabalho. Então, colocaram também o teletrabalho, né, como não se submetendo ao controle de jornada, não tendo hora extra. Então, você fala assim, nossa, então a regra geral é teletrabalho não tem hora extra. A regra geral é essa, é como gerente, como trabalhador externo. Mas vamos a alguns detalhes. Por quê? Porque você, quando tem um teletrabalho, você, por vezes, tem como controlar isso através também do sistema que liga o computador no horário. Quando ele liga é registrado, quando ele desliga é registrado, e você acaba controlando essa jornada à distância. Na medida que tem esse controle de jornada, você já passa a ter esse limite de jornada máxima de 8 horas diárias, 44 horas semanais, podendo, inclusive, ter a compensação de horário. Então, né, como que ficaria?
tendo a possibilidade de controlar a jornada, tem que ser observado, sim, essa jornada máxima, e esse empregado vai ter o direito a reclamar hora extraordinária. E aí ele fala, não está submetido ao controle, mas muitas vezes o empregador acaba, assim, tomando das 7 da manhã às 10 da noite, mandando mensagens a qualquer hora. Isso também, né, mesmo não tendo o controle físico, você teria que ter essa observância. Por quê? Porque o empregado não pode trabalhar depois das 10 da noite, depois, né, à noite, final de semana, ele vai gerar um direito à hora extra, sim. Então, tem que ser observada essa questão. Olha, esse tema, eu acho que é um tema formidável, mas eu vou fazer aqui uma de advogado do diabo, porque sempre é bom a gente ter algumas perguntas. Por outro lado, eu acredito que com a nova legislação trabalhista, tem que ter registro de tudo, mas também tem que ter o combinado. O que é esse combinado? Muitas vezes as pessoas estão com familiares doentes, os filhos dentro de casa, e vão ter que ter uma flexibilização desse horário. E aí é que vem a minha pergunta: aí eu vou flexibilizar o horário e depois o colaborador me cobra hora extra? Isso, como é que eu posso ser, né, uma pessoa compreensiva, um líder compreensivo, por entender a situação geral, mas ao mesmo tempo não pagar um preço por isso, porque infelizmente, quando a gente quer, né, ultrapassar o que é a regra, eu tenho que resistir para o bem e para o mal, porque eu posso também me prejudicar em ser mais liberal. Como é que você orienta as pessoas que são mais flexíveis, mas também precisam se resguardar, porque infelizmente as pessoas que estão ali nessa vínculo empregatício, às vezes quando saem, né, por N motivos que não se justificam, ou sim ou não, começa a querer arguir coisas que podem prejudicar quem foi mais flexível, não é verdade? Perfeita a sua pergunta, porque é exatamente isso que acontece. E aí, o empregador fala assim, mas eu queria ajudar. E acaba se dando mal, e aí fica uma pessoa do mal, não ajuda mais ninguém por conta de um fato como esse. Então, se, né, ele percebe que a jornada, ela é uma jornada que vai se flexibilizar, o ideal é colocar no contrato, né, quando ele for para trabalhar, né, remoto, então ele coloca uma cláusula no contrato que não haverá controle de jornada, né? Então, portanto, tendo uma flexibilização quanto aos horários de prestação de serviço, né? Então, sempre observando a jornada máxima diária. Então, eu acho que se isso estiver no contrato, já vai ajudar absurdamente, né, um suposto pedido de hora extra. E, por outro lado, colocar talvez algum tipo de indicador de trabalho que vai ser executado. Olha, não tem horário, mas vai ter que executar tais atividades diariamente. E aí, se Uhum. a E aí, pessoa, de repente, por uma questão, né, pessoal, é prova do filho, vai ter que acompanhar, porque quem teve filho dentro de casa no trabalho remoto foi necessário acompanhar. Eu vi vários pais se revezando, e também como consultora dessa área de educação digital, muitas pessoas angustiadas porque tiveram que aprender um pouquinho para não deixar os filhos sem assessoria pedagógica, porque as escolas, enfim, também entraram no trabalho remoto meio de supetão. Depois foi que tudo foi se organizando. Então, nesse caso, é possível você também botar lá nesse acordo o que realmente vão ser as entregas. Porque as entregas, se é de manhã, de tarde, de noite, vamos fazer ligações, vamos ter tantas reuniões, enfim. Isso é factível? isso é factível, e para colaborar com a sua sugestão, que é excelente, você pode também ter um relatório de horas, né? Então, acompanhando a entrega, você tem um relatório de horas. Olha, hoje eu trabalhei 6 horas, né? Então, você descreve nesse relatório de horas o que foi feito. No dia seguinte, você trabalhou 10 horas, compensando a jornada anterior, né? Sempre acompanhando
sempre sugiro um acordo de compensação de horas, né? Que quando você ultrapassa a jornada máxima diária e compensando um dia pelo outro, tem que ter um acordo de compensação de horas. Então, você tendo esse relatório de horas, fica perfeito, né? Isso Aí, não tem o que reclamar, não tem crise em relação a isso. claro. E sempre lembrando que é assim, às vezes a gente fala em flexibilizar, mas nem tudo é 100% flexível, porque existe um máximo de jornada. Então, a pessoa não pode Isso. querer que o outro. Hoje eu trabalhei 2 horas, amanhã eu vou trabalhar 20. Não vai dar certo, Não porque tem pode. um limite, que seria justamente até 10 horas, que seriam as 8 mais as Exatamente. 2 de hora extra, não é isso? Eu estou Isso colocando mesmo. isso e quando você quer trocar um dia na semana por um dia no final de semana, isso também é possível? Isso também é possível. Isso também é possível, em que você vai compensar a folga. Então, Hum, você compensa, você não trabalha aos sábados. Então, essa terça-feira eu não vou trabalhar e eu vou trabalhar no sábado. Então, você faz essa compensação. A única observação que eu tenho para fazer é o seguinte: se você tem que ter uma folga compensatória na semana necessariamente, né? Senão é infração administrativa, você não pode deixar de ter. E aí, se você trabalha aos domingos, né, pelo menos um domingo, se for no comércio, um domingo a cada 4 um descanso semanal a cada 4 deve coincidir com um domingo, perfeito. né? Então Perfeito, precisa. tirou todas as dúvidas. Olha, parece alguma coisa do outro mundo, que o nosso tempo está indo super rápido, mas eu Tá ainda tenho uma rápido. última pergunta Pois para a não. gente explorar aqui, que é, né, muitas empresas agora com a vacinação, de uma forma mundial, aqueles países que já estão sendo vacinados, e a gente que está nesse caminho, graças a Deus, muitas pessoas sendo vacinadas, né? Eu que sou da área de educação, já a minha equipe aqui já tomamos a primeira dose e logo, logo vamos passando, né, para ter uma tranquilidade maior de trabalho. Nós temos aqui essa pergunta sobre o regime presencial. E se a pessoa não quiser mais voltar para o presencial? E a empresa que estava, como é aquela de contabilidade que você falou com sua cliente, botou todo mundo em casa, e agora, não, eu acho que eu vou fazer híbrido, ou eu quero algumas pessoas trazer o presencial. E a pessoa diz, agora eu me acostumei com o trabalho remoto, não quero voltar. Existe isso? Não quero ir para Então, o presencial? a lei que trata do teletrabalho tem um dispositivo específico dizendo que o empregador poderá, né, requerer que a pessoa retorne ao trabalho e ele tem que avisar com 15 dias de antecedência. Então, a lei dá esse direito ao empregador. Mas vamos lembrar no seguinte, essa lei da reforma trabalhista é de 2017, não existia pandemia ainda. Então, hoje, né, o empregado, ele pode demonstrar que não tem condições de voltar ao trabalho presencial por questões de saúde ou não saúde dele. Por exemplo, se ele mora com alguém que não foi ainda vacinado, que tem cuida, né, de pessoas com alguma comorbidade, que pode trazer prejuízo para a família. E aí ele faz essa demonstração, então esse comando do empregador poderia ser questionável, né? E aí ele demonstra. Mas o simples fato dele falar assim, ah, não quero, tá bom assim, não vou voltar mais, não é possível, porque o dispositivo expresso na CLT é que cabe ao empregador esse comando dele para o retorno com prazo de 15 dias de antecedência da informação. Perfeito, mas eu vou agora botar mais um pouquinho uma pimentinha. E se o empregado for contratado já para o trabalho remoto? Porque a gente está falando da situação em que não existia a pandemia e Uhum. aí as pessoas estavam no contrato presencial. Mas algumas pessoas foram contratadas já na pandemia para o trabalho remoto. Como é que fica? Se o acordo inicial era o trabalho remoto, o empregador pode trocar? Amei a sua pergunta, adorei.
né? Então, o que acontece aí nesse caso? Você já entra num outro campo, que é as alterações, as possíveis alterações do contrato de trabalho. Então, aí é uma alteração que depende da vontade das duas partes, e não do empregador. Nesse caso, se ele foi contratado para ficar em casa, ele não vai retornar presencialmente, porque isso só voltaria com a concordância dele. Se ele não concordar, ele fica. Então, seria, se o empregador exigir, é uma alteração unilateral do contrato de trabalho que o empregador não pode fazer. Teria que ser, então, acordado Com a concordância expressa do empregado. Senão ele não volta. Se não existir a concordância, tem duas alternativas. Ou o empregador se conforma, ou ele desliga. Ou ele manda embora. Isso, né? sem justa causa. E paga tudo. E paga todos os direitos. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque às vezes as pessoas gostam de olhar só um lado do copo, mas tem também o outro. Isso. E a gente, chegando aqui ao final, né, desse nosso bate-papo maravilhoso. Muito agradável mesmo. Olha, muito obrigada, mas falando assim de uma forma geral, eu acredito que as relações trabalhistas e de prestação de serviço, tudo que é combinado, que é discutido, deve ser registrado e seguir em frente. E sempre tendo uma coerência. Eu percebo que muitos litígios acontecem pela incoerência de um dos lados. Então, assim, aqui no Brasil, algumas pessoas, vamos tirar uma vantagem. Não tem vantagem. Não tem, você tem que combinar. Vamos ser mais retos e combinar. Isso. E, às vezes, a empresa precisa do apoio do colaborador, e isso, quando é necessário, o colaborador também tem que ser flexível, porque estamos todos no mesmo barco, passando por um momento ímpar na humanidade, não é só o nosso país. Então, se a gente for flexível, eu acho que dá tudo certo. Como também o empregador tem que ver aquele colaborador que se dedicou tanto tempo e tem uma situação peculiar, familiar, ou até mesmo uma comorbidade que era desconhecida, às vezes você nem sabe que tinha, descobriu que tem, né? Então, também acho que é possível flexibilizar, né? E nessa hora, o que não pode deixar de ter, que aprendi muito com você, é o registro. É o registro do combinado. As relações, todas as relações, elas devem ser pautadas pelo bom senso, né? Pelo ganha-ganha. Você não... Quando um quer tirar mais vantagem que o outro, tem um desequilíbrio. Então, a busca está sempre no equilíbrio das relações, né? E se você registra isso que foi combinado, não fica ruído, deixa tudo claro, né? E a gente vive num mundo melhor, mais harmônico, né? Esse é o caminho, né? Por isso a consultoria é tão importante, para evitar o conflito. Pois é, olha, a gente está chegando no final do nosso Café dos Polos EAD, Unifanol Dom Luiz e Washington Soares. Tivemos aqui 3 blocos maravilhosos. A nossa temática dos blocos em geral é o trabalho remoto. Conversamos no primeiro bloco sobre os tipos de contrato de trabalho, as precauções desse trabalho remoto, alguns limites. E chegamos aqui ao final. Se você está pegando agora no finzinho, está tudo gravado no canal do YouTube. Marca, assiste depois, porque está repleto de dicas e orientações. Quero aqui fazer um agradecimento muito especial, né? A Dânia Fiorino Longuinho, muito obrigada, minha amiga. Um abraço grande. Eu que agradeço. Uma excelente profissional, ela tem um escritório que é o Fiorino Longuinho, a gente vai dar as dicas, né? Quem tiver interesse, porque hoje todos nós temos a oportunidade de fazer o certo. A gente conversa, tira dúvidas. E eu queria também lembrar que nós temos uma pós-graduação 100% digital na área trabalhista e previdenciária, aqui, dos polos EAD Unifanol Dom Luiz e Washington Soares. Então, se você está curiosa dessa área jurídica, quer aprender mais, entre em contato conosco no Instagram, lá na nossa bio, que a gente vai falar todos os detalhes dessa pós imperdível. Um tema maravilhoso. Amiga,
Um beijo, parabéns, Muito excelente. obrigada. E se Deus quiser que venham outros cafés onde nós vamos estar juntos. Muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz mesmo, Ana Flávia, estou muito grata a tudo. Tá? Um grande beijo, até uma próxima oportunidade.